Olá, eu sou a Silvana Dias e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Hoje o episódio está muito especial. A gente vai falar sobre produto preto, comunidade, impacto, aprendizados e o que mudou desde o nascimento desse movimento tão potente. Quando o produto preto nasceu, em 2022, ele surgiu com um propósito muito bem definido: transformar o cenário da gestão de produtos no Brasil, ampliando representatividade e criando espaço seguro de desenvolvimento, troca e protagonismo. Hoje, 4 anos depois, a comunidade segue forte, potente e impactando pessoas dentro e fora dela. E para celebrar essa trajetória, aconteceu o primeiro evento presencial na FIAP, um marco importante dessa jornada. E como parte desta celebração, eu recebo 3 mulheres incríveis que representam diferentes perspectivas dentro do ecossistema de produto: liderança, comunidade e construção prática do dia a dia. Começando pela Amanda Araújo. A Amanda é uma liderança em gestão de produtos digitais com mais de 15 anos de experiência. A trajetória dela passa por empresas como Globo, Delta, Accor, Dasa e até uma consultoria para o Google, trabalhando com busca em inteligência artificial. Além da carreira executiva, a Amanda é fundadora do Produto Preto, essa comunidade que nasceu para fortalecer e ampliar a representatividade de pessoas pretas na área de produtos. E esse movimento tem impactado muita gente dentro e fora da tecnologia. Também está aqui com a gente a Érica Oliveira. A Érica é uma liderança forte em produtos, com passagem por empresas como XP, RD Saúde, PagBank e Stefanini. Ela atuou diretamente na construção do Pix no Brasil e tem uma trajetória muito sólida em produtos financeiros, marketplace e soluções regulatórias. E além da atuação executiva, a Érica também é liderança dentro do Mulheres de Produto, conduzindo iniciativas que impactam centenas de mulheres pelo país. Ela vive comunidade na prática. E completando essa mesa, temos a Renata Almeida. A Renata traz uma perspectiva super importante de quem constrói produto no dia a dia. Análise, requisitos, stakeholders, documentação, discovery. Ela já passou por empresas como CIA e Shopee, conectando negócio e tecnologia com muita estrutura e visão de processo. Ela representa aquela camada fundamental do produto que garante que estratégia vire entrega de verdade. Então, já prepara o café, o caderno de anotações, porque essa conversa promete. Meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast. É uma honra ter vocês aqui. Eu já trouxe um pouco da trajetória de cada uma, mas queria ouvir de vocês. Quem são vocês hoje dentro do Produto Preto e o que esse movimento representa na vida de cada uma? Boa. Obrigada, Sil, pelo convite. Eu estou muito feliz de compartilhar aqui esse momento que foi tão especial para a nossa comunidade. A Produto Preto, ela não começa em 2022, né? Ela começa com a Amanda, com um processo de reconhecimento, de me reconhecer uma mulher negra, que é aquele não lugar de pessoas que não são tão retintas, e uma série de coisas. Durante esse processo, eu passei junto com outras mulheres negras também, que não eram tão retintas e que estavam entendendo que ninguém beijava a gente na escola porque a gente era preta. E, né, compartilhando uma dor coletiva, mas ao mesmo tempo se acolhendo. Isso é o que eu chamo de aldeia. Isso aconteceu quando eu fui para uma consultoria. Eu entrei num processo seletivo voltado para pessoas pretas e era um time, né? Eu não era a única pessoa preta que estava indo para lá, eu estava indo com um time. Que, inclusive, o Rony foi uma das pessoas que fez as mídias do nosso evento. Então, assim, as parcerias foram chegando já ali, né? Uma coisa que a Produto Preto começou nesse processo da aldeia, e eu tive pessoas da aldeia junto comigo. Enfim, então a Amanda é essa mulher, né, que passou por esse processo de se reconhecer uma mulher negra, entendendo a importância da comunidade, não só a importância, mas a potência da comunidade, do coletivo, independente de produto digital, gestão de produto. Então, nesse processo que eu tive lá em 2020, ali no meio da pandemia, de muita reflexão, eu entendi que eu tinha esse compromisso,
Eu passei a racializar tudo, e aí foi quando eu entrei sem querer na área de produto e não tinha nenhuma pessoa preta que eu conhecia. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Só gente branca que sabe disso, não tem uma pessoa preta aqui nessa empresa tão grande e tal. E aí eu comecei a me questionar, e aí surgiu uma oportunidade. Enfim, provavelmente eu vou falar mais pra frente, senão eu vou falar muito aqui. Então, a Amanda é essa mulher negra de 34 anos. Eu gosto de falar que eu sou ex-paulista, porque eu não gosto de São Paulo, eu amo o Rio de Janeiro. Eu sou macumbeira, então quem tá próximo de mim sabe disso. Enfim, então, e tô nesse processo mesmo de evolução, de aprendizagem, e de acreditar nesse poder do coletivo mesmo. Muito bem, Amanda. Super apresentação. E mais uma vez tenho muita confiança de que esse episódio vai ser muito bom aí, por tudo que a gente vai aqui transmitir para nossa audiência. Agora eu queria ouvir da Renata Almeida e na sequência a Eriquinha, que vai trazer também um pouco sobre a trajetória delas. Bom, eu sou a pessoa entusiasta ali, né? Me sinto meio povo no meio de produto, porque eu gosto de tecnologia, gosto de negócio e gosto de produto. Então, eu meio que sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém ao mesmo tempo, né? E por um grande período da minha vida, assim, eu não era de produto, eu era do call center. Eu falava com o cliente, mas já tinha esse senso de, tá bom, já temos um problema, como que eu melhoro isso? Né? E depois, quando eu decidi ali na pandemia, não queria mais, eu tinha passado por uma transição de carreira, estava na minha primeira formação, que era rádio e TV, né? A gente trabalhando ali, fazendo show, tranquilidade, estava bem feliz fazendo show, mas eu era a única mulher da empresa. E aquele negócio de ser a primeira a chegar e a última a sair estava acabando comigo. Eu falei, não, vamos procurar uma startup. Estava fazendo uma pós em gestão de mídias, startup estava bombando ali para 2015, né? Falei, vou tentar. No meio do caminho, acabei esbarrando com o bootcamp, né? Já estou dando um salto ali para 2019, esbarrei num bootcamp só para mulheres. Falei, vou ver como que é isso daqui. Depois eu vejo como que eu caí em produto. Naquela época eu nem sabia que produto tinha nome de produto, mas eu queria resolver problema, sabe? Eu queria resolver problema e dar sentido para aquilo. E aí aprendi a programar, entrei na empresa e aquilo, né, gente? Você que tem essa comunicação, eu acho que é uma skill importante para quem está dentro de produto. A pessoa já veio de longe, né? Se mal abrir a boca, a pessoa já sabe que você dá conta. E aí eu fui sendo cada vez mais empurrada para falar com pessoas e cada vez menos indo para o tech. Então eu resolvia problemas, mas cada vez mais falando com pessoas. E foi assim que eu fui me aproximando de produto, mas assim, meio que fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Não tinha um começo, meio e fim. Tinha é isso que você tem e você tem que resolver. E, então era nesse contexto que eu estava. E curiosa e inconformada como sou, acho que essa é uma outra skill que a gente acaba tendo ali, né? Eu fui atrás de conhecimento. Fui atrás de entender como que eu resolvia. Nesse bootcamp eu consegui a minha primeira oportunidade, numa empresa que era uma multinacional, e acabei lá dentro fazendo relações. Acabei aprendendo muita coisa com pessoas que estavam lá dentro e entendendo de fato o que era produto, que naquela época, para mim, era só analista de negócios, não tinha essas vertentes, né, de marketing, de tudo mais. Para mim não existia. Então, quando eu encontrei assim, o caminho de produto, nossa, tudo isso é produto, então é um ecossistema, isso daqui é enorme, eu fiquei muito feliz. Mas é isso, a Renata é uma mulher negra, de 36 anos ali. Gente, eu não paro de estudar, eu sou inconformada, assim, eu sempre acho que dá para melhorar. Dá para melhorar, dá para fazer sentido, e tudo tem que ter um sentido para mim, tem que ter um porquê, né, um objetivo ali para alcançar. Muito obrigada aí pela apresentação também, Renata. Você falando, né? Eu acho que esse é o tipo de episódio que na fala de cada uma a gente vai se identificando com alguma parte ou mais de uma, né? Na trajetória, pelas vivências muito similares, né? Então, muito importante perceber que do lugar que partimos ou em que estamos, a gente percebe muita, mas muita coisas em comum.
Obrigada mais uma vez. E agora você, Eriquinha, conta pra gente. Oi, vou contar quem sou eu na fila do pão, né, gente? Devo ser o pão careca ali. Lá em Belém a gente chama de pão careca, né? Aqui vocês chamam de pão francês. Aquele que todo mundo curte, ou quase todo mundo. Mas, eu sou paraense, eu não sou carioca. Esse sotaque aqui não é carioca, né? Apesar de eu ter morado lá no Rio de Janeiro por 5 anos, e aí eu devo ter ficado com os retícios ali, mas eu não sou carioca, eu sou paraense da terra da Joelma. Gosto de tacacá, com maniçoba. Não sou do Remo, que tá na primeira divisão agora, depois de 33 anos. Eu sou do Paysandu, que é Série C, mas é meu time do coração. E eu entrei no ramo da tecnologia há muitos e muitos anos atrás, tá? Eu brinco que eu era a verdadeira do produto lá atrás, desde sempre. Por quê? Porque eu primeiro que eu conversava com o cliente, fazia requisito, codava, entregava, dava suporte, teste, homologava e implantava. Fazia tudo. Que antigamente a gente chamava de analista de sistemas, né? E aí, vamos combinar que essas divisões muito certinhas de papéis, elas aconteceram primeiro para o Sudeste e depois para o Norte e Nordeste. Então, enquanto aqui a gente já tinha Scrum Master, enquanto aqui a gente já tinha back e front, lá para Belém a gente só tinha analista de sistemas. E foi assim, né, até 2015, 16, 17, enfim. Beleza. Eu saio de lá, vou pro Rio, e aí eu vou trabalhar mais com produto. Eu costumo dizer que eu sempre fui a verdadeira dona do produto, porque lá em Belém, diferente do Sudeste, em que já tinha as divisões certinhas das profissões, lá todo mundo era analista de sistemas. Então, todo mundo codava, todo mundo levantava requisito, codava, entregava, homologava, testava, falava com o cliente, enfim, fazia tudo que a gente tem cada pessoa hoje para fazer uma coisinha dessa, né? Eu fazia tudo. E aí, eu nunca fui de deixar bola quicando, eu sempre fui a pessoa que segurava e resolvia. E por causa dessa minha skill de liderança, de ir lá resolver, de tudo mais, eu fui indo naquele momento para projetos. Então, eu fui indo para ser AGP, né? E aí, depois, sim, não era AGP, a gente estava fazendo produto, porque a gente também estava medindo depois que entregava. E aí, foi assim que eu fui parar só em produto e parei de codar. Como eu tenho uma formação em sistema de informação, formação essa, que me dá esse leque de opções e eu posso ser o que eu quiser dentro da esteira de desenvolvimento de software, porque eu tenho esse background, eu escolhi ser a pessoa de produto. Escolhi mesmo, porque é difícil pra caramba a gente ser uma pessoa de produto, né? A gente é a que mais sofre no lugar de desenvolvimento de software ali. Jesus Maria José, a Renatinha falou assim, a gente precisa ter mais, a nossa maior skill tem que ser comunicação. Sim, né? Porque a gente é a que mais sofre nesse meio do caminho. E aí, fui ser a pessoa de produto, construí algumas coisas muito, muito legais, que eu me orgulho pra caramba de dizer que eu fiz parte. Nota fiscal eletrônica, eu contava em Belém. O Pix, como você falou, Sil. Hoje, eu tô trabalhando muito mais numa camada ali, né, de criar times de alta performance. Então, olhando para esse lado de resultados, isso é uma coisa que me move, que faz muito sentido para mim. Então, estamos com um problema aqui, que a gente não está performando, que a gente precisa gerar de resultado, que a gente precisa engajar. É onde eu faço sucesso. Para além disso, eu sou uma entusiasta de comunidades. Eu sou embaixadora do Produto Preto, que eu conheci a Amandinha num dos eventos de produto. E aí não larguei mais. Conheci também o Mulheres de Produto através de uma amiga da Laine, que é de Belém, que já era embaixadora da Mulheres de Produto. E aí eu entrei lá na semana quando não era online, no tempo da pandemia. E aí nunca mais larguei. Ajudo também ali na Jaio Brasil, o Scrum Gathering. Então assim, comunidade me move. Me move por quê? Porque eu acredito que não existe grama mais verde em lugar nenhum. Tá? Todo mundo tá com grama azul, tá ruim pra caramba, e a vida é assim. Mas se eu troco com você, eu aprendo como que você tá fazendo, você aprende como que eu tô fazendo, e assim a gente vai
Eu tenho um plano A, você tem um plano B, eu gero um C, sabe? Depois de uma conversa contigo. Então, eu acredito que essa troca ela é muito rica. E essa troca acontece de forma genuína através das comunidades. Ela não é com aquele interesse ruim, ela é um interesse bom. Então, ela acontece através das comunidades. E aí é por isso que eu sou entusiasta das comunidades, porque a gente vê melhoria contínua de verdade. Que bom que você é uma entusiasta, né? Porque quem se beneficia são as pessoas, a sociedade, né? Eu acho que a comunidade, ela tem muito esse valor, essa característica de conectar pessoas entusiasmadas, pessoas ali proativas em relação aos desafios, né? Porque concordo contigo, porque não tem grama mais verde, não tem uma trajetória de carreira totalmente linear, ela é muito formada, né, por altos e baixos, e ter esses momentos de troca faz com que estes desafios eles sejam melhores atravessados, né, porque eles vão existir, mas a gente atravessa de uma maneira muito melhor. Mas, meninas, agora aqui concluindo, né, esta parte das apresentações, então agradeço mais uma vez, genuinamente, vocês estarem aqui. Bom, meninas, então aqui a gente já entendeu um pouco do porquê que o produto preto precisava existir. Era muito porque o que estava acontecendo, né, no mercado, lá em 2022, ou antes disso, quando a Amanda trouxe pra gente, ou o que não estava acontecendo, né, para produtos sendo aí criados, né, por pessoas pretas. Bom, então aqui a gente já falou sobre o porquê do produto preto ter sido criado. Então, a Amanda, na vivência dela, observou ali uma dor que era muito mais evidente. Naquele momento, uma dor que continuamos sentindo, né? Ainda não terminou. Mas, Amanda, eu queria te ouvir a falar sobre quando você idealizou, quando você imaginou esta comunidade, você, em algum momento, tinha convicção de onde ela chegaria? Não, essa pergunta é muito interessante porque a Produto Preto, ela nunca foi... ela não foi pensada em ser uma comunidade, ela chamava Projeto Produto Preto. E tudo começou porque nessa de eu racializar tudo, eu me senti muito sozinha, a única profissional negra ali e tal, precisando aprender porque eu estava fazendo essa transição diária. Eu sou formada em marketing, e eu falo que, né, um dos 4 P's do marketing é produto. Então, eu tenho 15 anos de produto, porque eu sei fazer jornada de usuário. Eu acho que produto hoje é uma mistura de marketing com tecnologia, né? A gente usa muito user experience, pesquisa de mercado, benchmark, um monte de coisa. Mas eu tava sozinha fazendo a transição ali para produto, que eu acabei caindo de paraquedas e tal. Foi uma indicação de uma pessoa que tinha trabalhado comigo, e era um produto que era para ser de marketing, então eu tinha bastante fit. No final das contas, não era. E eu não tinha aquele espaço seguro de pedir uma ajuda de alguém, uma pessoa preta. A gente sabe, né? A gente, como mulher, sabe. Você vai pedir ajuda para um homem ou para uma mulher? Você vai pedir ajuda para uma mulher, né? A tendência é que você seja mais acolhida, mais entendida, né? E, enfim, e aí tudo surgiu porque lançaram uma academia de conteúdos de produtos digitais. E aí, quando eu olhei aquela academia, eu falei, será que tem alguma pessoa preta, alguma referência preta, alguém preto para eu poder trocar, para eu ler qualquer coisa? Não tinha. E aí, quando eu perguntei, geralmente acontece isso, né? Tipo, já que você que é preta, chama os pretos aí, a gente encaixa aqui e tal. Porque a gente não conhece. E aí, eu odeio fazer esse lugar, mas, né? Porque eu acho que o importante é... Eu já conheço, eu não preciso correr atrás. Quem tem que correr atrás, naquela época eu realmente não conhecia, eu ia correr atrás. Só que antes de eu correr atrás de uma comunidade, eu tinha que aprender o que era o produto, aprender o que era um chatbot, inteligência artificial, NLP, um monte de coisa, machine learning, sei lá, user story, que eu não sabia escrever uma user story, eu não sabia. Então, assim, eu tinha toda essa background de negócio, de experiência, de tecnologia, porque eu trabalhei para o Google também, mas essas coisas de frameworks, eu já sabia de agilidade e tal, essas coisas de frameworks, enfim, eu não sabia esse vocabulário, enfim. Então, eu tava primeiro correndo atrás de me sustentar no meu trabalho, depois procurar uma comunidade, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu não consegui ficar quieta, porque eu sou essa pessoa que problematiza, né? Levanta ali algumas pautas que são muito importantes para mim, isso é um valor muito grande para mim. E aí eu falei, gente, olha, né, como eu percebi que realmente não ia rolar, que só eu poderia fazer aquilo,
Eu falei, eu vou buscar algumas referências, então, e quando eu estiver aqui, eu volto pra gente incluir nessa academia, que é importante. E aí eu cheguei lá, em várias comunidades, inclusive, eu já estava na Mulheres de Produto, mas assim, não era ativa, tinha acabado de entrar. E aí perguntei, gente, quem são as referências de pessoas pretas que vocês conhecem? Perguntei na comunidade da PM3 também, porque eu tava fazendo um curso da PM3 na época. E aí eles me falaram, umas pessoas me falaram assim, algumas pessoas, Carla Renault, que super referência, né? Falaram do Rafa Albino, da Grazi Mendes, foram falando alguns nomes, aí eu falei, ok, nós existimos, eu não tô sozinha aqui, tem mais gente nesse rolê. E aí, nessa conversa, alguém falou assim, nossa, e inclusive, tipo, eu quero muito conversar com ele sobre isso, em algum momento. Alguém falou assim, cara, tem uma comunidade que chama Black Product Managers, e aí tem também que Black Women Product Managers. A gente podia fazer isso aqui. E eu falei, podia. Só que eu já trabalhei com gestão de comunidade muitos anos. Eu sei o trabalho que dá. E eu tinha acabado de sair de um burnout, estava mudando de área. Eu não queria ter o trabalho de fazer a comunidade. Eu falei assim, tá bom, vamos se juntar num grupo? E vamos pensar numa comunidade. Vamos estruturar uma comunidade em grupo. Gente, isso foi dia 17 de janeiro. Conversei com algumas pessoas dentro das comunidades mesmo, juntei um grupo, e aí, vamos fazer. Eu fiz um post no LinkedIn e disse, gente, olha, aqui a gente tá se juntando para pensar numa comunidade, pipipi, popopó. Viralizou. Em 3 dias, tinha mais de 300 pessoas no WhatsApp, já não cabia mais no WhatsApp, a gente tinha que botar no Telegram. Eu falo que é um MVP que escalou muito, muito rápido. O projeto Produto Preto já virou Produto Preto. E eu sabia que eu queria fazer tudo no coletivo. Eu acho que isso, inclusive, é um dos maiores desafios, né? Como que a gente consegue confluir, né, tudo. Mas eu sabia que tinha que ter intenção, que é algo que a gente tem falado ultimamente nos nossos eventos. Eu sabia que tinha algo que ia ter que ter impacto, ia ter que ter resultado, não é fazer por... Não é assistencial, não é sobre assistência aqui, é sobre impacto, é sobre protagonismo. Quando eu criei lá, quando eu tive essa ideia de questionar por que a academia de produto não tinha uma pessoa negra, eu nunca imaginei que ia parar no Produto Preto. Então, assim, a Produto Preto é muito maior do que eu imaginei. Quando eu tomei essa decisão de vir para o Rio de Janeiro, mudar de estado, para assumir uma liderança numa empresa grande que é a Globo, eu sabia que eu não ia conseguir me dedicar tanto para Produto Preto quanto eu me dedicava. E foi uma decisão muito difícil, de muita terapia. E a minha terapeuta falou, Amanda, você já fez a sua parte, a comunidade agora tem que seguir organicamente. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, é isso. Teve momentos que a gente teve várias parcerias, a gente teve mão de obra ali para ajudar. Trabalho voluntário, vocês sabem como é, então, né, não tem aquele retorno financeiro, então é mais difícil de se comprometer. A gente tá cheio de coisa, a gente precisa se cuidar da nossa saúde mental. E aí eu gosto de dizer que a Produto Preto prosperou tanto que a primeira leva que a gente tinha de voluntárias e tal, rapidamente foram inseridas no mercado de trabalho. Então, assim, tipo, prosperou tanto que a gente não tinha mais gente para ficar com a gente para trabalhar. Então, isso é bom, isso é ótimo. A comunidade se manteve organicamente com a ajuda de várias pessoas parceiras também que já faziam eventos e davam ingressos para a comunidade. Mulheres de Produto foi fundamental, é a minha comunidade irmã. Eu amo a Jaque, amo a Thalita, amo a Eriquinha, a gente não se desgruda. Então, assim, a comunidade que é apoiada por outras comunidades, isso é incrível, isso é um papel da comunidade. Então, assim, não imaginava e tá sendo muito melhor, mas não vou dizer que não vou dizer que não tenho muitos planos para Produto Preto, eu sei que isso é o tópico pra gente falar mais pra frente. É bom quando as expectativas são superadas, né? O resultado super alcançado. E que bom que as pessoas vão se despedindo tecnicamente porque encontraram aí um pouco do objetivo, né? Do que vocês tinham. Então, bacana, Amandinha. E eu queria ouvir agora da Renata e da Érica. Vocês fazem parte aí do Produto Preto, né? De forma ativa, de uma forma diferente da Amanda que fundou. Mas para vocês, meninas, o que mudou como liderança, porque eu sei que vocês exercem aí papéis muito importantes, mas fazer parte do Produto Preto, como que transformou cada uma de vocês? Então, como a Amandinha trouxe no início, que eu acho que é um ponto até de se encontrar, sabe? Eu não sou
como a gente chama lá em Belém, uma morenona, sabe? Uma morena mais escura. Eu sou uma morena de pele clara. Mas, para ter a certeza, para falar com convicção, eu sou uma mulher preta. Hoje eu falo com convicção, eu sou uma mulher preta. Assim, é nesse lugar que a Produto Preto está para mim. Ela me apoia, eu me sinto segura, eu me sinto confortável, eu me sinto potente nesse lugar de estar em qualquer outro lugar e dizer, eu sou uma mulher preta, sim, tá? Eu me identifico com as dores e com as oportunidades e com os desejos e com todos os ônus e bônus que vêm, né, dessa classe, ao longo do convívio e do contar de problemas que a gente sofreu, enfim, na nossa vida, seja pessoal ou profissional, em que a gente às vezes fala assim, eu nunca sofri um preconceito, e talvez não é bem assim, sabe? E aí você pensa também, acho que no painel, a gente vai falar um pouquinho do evento, né, mas eu lembrei de algumas situações em que, porque me deixaram tão forte, que no final do dia era porque eu precisava ser forte, porque a oportunidade não vinha, então eu tinha que criar oportunidade pra mim. E isso era vestígios, sabe, de preconceitos velados ali, né, e de falta de oportunidades, enfim. Então, a Produto Preto pra mim é esse lar de pessoas iguais a Érica, que vão se identificar, né, que eu consigo me identificar com elas nas dores, nas oportunidades e em como atravessar essas oportunidades. Que eu acho que é o mais importante sobre isso, é o como a gente atravessar a oportunidade. Porque, Sil, a gente é preto, a gente já sabe disso. Acabou, ponto. E para além disso? O que a gente é para além disso, sabe? Isso que é o mais importante. E aí a gente se completa, a gente se ajuda, a gente conversa em ambientes seguros, mais diretos. Então, a Produto Preto, pra mim, ela tá nesse lugar. Representa tudo isso, né? E você comentou na sua fala sobre quando você percebeu que você é tudo isso, justamente pelas faltas de oportunidades, né? Então a gente estuda mais, a gente se dedica mais, mas é por uma razão muito específica, né? Muito bem definida. É por todos os vieses que a gente enfrenta, por toda essa sistemática, né, que impede que pessoas como a gente tenham o mesmo nível de reconhecimento, mesmo fazendo de uma forma exemplar, mesmo muito qualificadas. Então, o ambiente que nos tornou assim também, né? E a gente, com a nossa capacidade, inteligência, a gente buscou, né, esse crescimento que não foi apenas concedido, né? Ele foi realmente conquistado. Conquistadíssimo. Então, foi muito conquistado. Eu não tenho dúvida nenhuma quando eu vejo uma mulher negra numa posição de liderança, do quanto que ela é capaz para estar ali, né? Porque é tanta dificuldade que se apresenta que para ela ter chegado realmente é algo de muito mérito. Agora, ela estudou 2 vezes sim, mais. provavelmente, exatamente. Ela bateu na porta muitas mais vezes. Recebeu muitos nãos, exato. Recebeu muitos nãos, ela tem muito mais repertório. Exato, é isso mesmo. Bom, e agora, Renata, conta pra gente como que você percebe, né, o Produto Preto, como que você, como parte, né, desta comunidade, o que mudou, né, para você desde seu ingresso, como que você observa até sua carreira hoje? Olha, eu vou fazer até um link e vai ser curioso. Eu tive esse momento aí de layoff, né? E eu tava assim, não, agora eu não quero mais se faz tudo. Preciso focar, porque daqui a nível carreira, como é que vai ser? Então eu comecei a buscar a comunidade. Aí eu achei, a primeira comunidade que eu achei foi Mulheres Agilistas e a segunda foi Mulheres de Produto. E para mim foi algo assim muito maravilhoso. E como que eu vim parar no Produto Preto? Aí eu vou explicar, que foi muito, muito, muito engraçado. Podcast é meu amigo fiel de presencial, né? Eu sempre tenho que atravessar a cidade, então vamos de podcast. E aí, Silvana, você teve um papel muito importante, mulher, porque estava eu ouvindo podcast, e aí eu lembro de uma fala
muito importante sua que você falou assim, teve um momento na minha carreira que eu percebi que ter muitas certificações e muitas graduações não bastava. Só ter tudo isso não bastava. E aquilo, assim, me pegou de um jeito que eu falei, é isso. Eu preciso de conexões. Eu preciso de conexões. E me pegou, assim, de um jeito que eu fiquei assim, faz muito sentido. Então, eu não esperava ter esse clique naquele momento, assim, eu estava muito arrasada, muito frustrada. Sabe quando você vai trabalhar, assim, quase que aquele meme do ônibus, assim, olhando, assim, triste, chorando. Eu estava quase nesse ponto. E aí, eu me apeguei nessa sua fala, e como eu tinha passado por um layoff e tudo mais, pouco tempo depois, eu conheci uma pessoa em uma bolsa que eu ganhei de mulheres de produto, nesse bootcamp. Eu conheci uma pessoa e a pessoa falou assim, você é da onde? Eu falei, eu vim pela mulher de produto. Eu vim pelo produto preto. Eu falei, como assim? Como assim tem uma comunidade de produto preto? Conte-me mais. Ela, não, uma comunidade assim, maravilhosa e tal, e tal, e tal. Eu falei, como que funciona para entrar? Eu já quero. Ela, não, mas tem um formulário. Senão você não passa nos portões de Wakanda. Eu falei, como assim? Eu preciso passar nesses portões. Tá? Hoje eu contei pra Riquinha qual que é o meu critério, mas vai seguir segredo. Vai ficar no podcast de fofoca. Portões de Wakanda existem, tá, gente? Na Produto Preto, na Agilidade Preta, temos. Desculpa te interromper, Renata, mas é porque, principalmente, né, até explicando porque eu sei que é um formulário tipo, como se fosse, sei lá, se você estivesse querendo entrar nos Estados Unidos. Mas é importante para manter essa segurança psicológica. Então, assim, existem casos, porque esse não lugar do colorismo que a gente falou, de pessoas que se identificam como pardas, né, como descendentes, como mestiças, mas eu preciso, enquanto líder dessa comunidade, garantir que as outras pessoas não vão se sentir ameaçadas de talvez essa pessoa não estar tão identificada. Então, para além do estereótipo, tem várias outras coisas que dá para avaliar. Então, o LinkedIn é bom porque eu vejo, essa pessoa curte coisas de pessoas pretas? Essa pessoa compartilha coisas de pessoas pretas? Se ela faz isso, eu acho que tem a ver com a comunidade. Agora, se ela tá falando que ela é parda para entrar na comunidade, mas não tá com esse propósito da comunidade, aí não entra. Então, é isso. Se você está, é porque você mereceu. Conquistei, né? Então foi bem... Foi assim, foi algo... Eu acho que era para ser, sabe? Assim, eu acho que se eu não tivesse sentido esse clique, assim, né, com a fala da Silvana ali, e aí, participei do bootcamp, porque ganhei a Bolsa do Mulheres de Produto, conheci essa pessoa me falou da comunidade, eu falei, não, preciso me apoiar com pessoas pretas, porque eu preciso saber se as dores que elas sentem são as mesmas que eu sinto. Porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade, uma sala, sei lá, de 40 alunos, mais da metade era ProUni, mas só tinha eu e mais 3. Eu, a única do cabelo mais cacheado. Falei, como assim, gente? Sabe? Então, ter essa certeza de que aqui é um espaço que eu vou poder falar das minhas dores quando pessoa preta e tá tudo bem, para mim fez, né, muito sentido, faz muito sentido. Porque é diferente quando você está no meio dos seus e mostra sua vulnerabilidade, e ela é acolhida. Ela é acolhida e você entende que você fazendo e estudando tantas coisas, e mesmo assim você não passa nos processos seletivos, você não entende que o problema não está em você, que na verdade você tem que aprender a jogar o jogo corporativo, e você tem que aprender a jogar com quem sabe. Mas o problema não é você, o problema não está no tom da sua pele, não está no seu cabelo, sabe? Então, são muitas camadas dessa cebola, mas, resumidamente, assim, quando eu entrei no grupo do WhatsApp, eu já fiquei meio assim, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E demorou, não foi rápido não, assim, eu não preenchi o formulário, demorou, sei lá, um mês, demorou muito, tanto que eu esqueci que eu tinha preenchido. E aí eu fui conversando com as pessoas muito no particular, assim, eu ainda estava com esse sentimento de o quanto eu vou ser exposta se eu colocar algo aqui. Porque não tinha essa certeza, sabe? Você realmente... Porque também tinha isso. É um grupo misto, né? De homens e de mulheres. Então, eu também não estava acostumada com homens ali, né? Mas foi bom. Foi muito bom. Porque quando eu coloquei algumas dúvidas,
Gente, eu me senti tão acolhida que eu falei, não, vou me apropriar desse lugar. É para mim, sim, e ficarei aqui. Então foi um link, assim, uma conexão muito... O alinhamento dos cosmos, eu diria, assim, foi muito É como a perfeito. gente experienciar o que pessoas brancas sentem todo o tempo, né? Porque eles sempre estão entre eles, né? A gente que é o outro, né? Então eu acho que essas comunidades traz um pouco não, né? Muito desta potência. A gente estar entre nós, com pessoas super qualificadas, pessoas super boas no que fazem, e a gente está entre os nossos, né? E claro, a gente poderia dizer, né? Que a gente está fazendo um grupo específico e é um grupo específico e tem uma razão para ser. Mas eu acho que a gente experimenta nesses lugares de acolhimento, nesses lugares de pessoas negras ou mulheres apenas, né, gênero, que são camadas diferentes, né? Então é um pouco do que eles sentem diariamente, né? Porque eu imagino como que eles estariam na nossa pele, lidando com as sutilezas, né? Será que como que seria? Eu tenho muita dúvida. Claro que eu não vou ter essa resposta, né? Porque pra gente estar onde a gente está, a gente precisa passar por muitas outras camadas, muitos obstáculos. E a gente está sempre ali buscando não só ingressar, mas se preservar, né, se manter. Você comentou, né, Renata, do layoff, e é uma realidade que infelizmente impacta mais pessoas negras. Não estou querendo dizer que toda situação como essa, ela, como que eu posso dizer, né? Ela tem um risco maior para pessoas que estão em determinados grupos. Então a gente não basta ter passado por tantas mazelas para estar. A gente tá todo momento ali e inconscientemente, né? Com essa preocupação e com esse risco de uma demissão, a gente tem mais riscos, né? De uma demissão, a gente pode demorar mais para uma relocação, enfim, é tudo mais complexo. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E Amanda, vou dizer que eu fiquei muito lisonjeada de ter sido aceita na comunidade. Não sabia que tinha esses critérios. Então você foi falando, eu falei, puxa, então atendi não sei quantos dos critérios que vocês têm. Alguns eu consegui, porque eu tô aí também na comunidade. E foi interessante que o meu ingresso foi a partir de um convite que a Érica me fez para aquela palestra, né, do PMI, na verdade, o PMA, né? Foi o PMA, que aí eu conheci a Amanda, e ali soube também do Produto Preto, então contando um pouco aqui da minha experiência, sobre como que eu hoje tenho o Produto Preto como uma referência super positiva. Quando eu vejo algumas trocas ali, eu tenho o mesmo sentimento da Renata, desse acolhimento, e a maturidade, né? Porque a gente é muito boa, né, no que faz, né? E a gente, como pessoas negras, a gente precisa reconhecer isso, né? Eu gosto muito da forma como alguns assuntos que às vezes são complexos são tratados. Então isso é muito bacana. Então essa é a minha percepção. E Renata, eu te agradeço também por uma fala minha em algum momento ter te tocado e ter feito você entender que não importa às vezes a quantidade de diplomas, de mérito que a gente tenha, para a gente é mais difícil. Você até comentou que tem pessoas que são acolhidas com muito mais facilidade. E eu me arrisco a dizer que essas pessoas às vezes nem precisam declarar a vulnerabilidade. Mesmo quando está tudo ali, médio, de intensidade, elas já são facilmente acolhidas. E para a gente precisa estar num grau de dificuldade muito maior para gerar uma comoção. Porque a nossa dor, ela é inviabilizada, né? Então a gente até nisso, né? Então são muitas camadas. Mas agora a gente vai passar para o segundo bloco aqui do episódio, porque a gente vai falar de uma celebração, que foi
a celebração dos 4 anos, que foi num espaço super importante, que foi a FIAP, e foi um evento presencial, foi o primeiro evento presencial, né, Amanda? Então, eu gostaria de te ouvir, primeiramente, Amanda, sobre como foi, né, pensar aí num evento como esse. Sei que a Erika teve bastante participação e a Renata ali como convidada. Então, eu queria começar com você falando, Amanda, deste processo, deste planejamento. Eu imagino que vai ter muitos outros, você já tinha dado esse spoiler. Então, conta pra gente como que foi aí realmente executar um projeto como esse e como que você se sentiu a partir disso. Legal. Fiquei muito feliz também de saber que, enfim, né, a Sil e Renata se conectaram em algum momento. Eu tô muito curiosa pra saber quem que apresentou o Produto Preto pra você, Renata, não sei se você lembra, mas depois me conta. Vou falar um pouco de impacto não calculável também, mas eu vou falar da ideia do evento antes de tudo isso. Bem, voltando sobre aquela questão de eu racializar tudo, eu tava um dia no Instagram, sem nada pra fazer. Não, antes de tudo, deixa eu voltar um pouco no meu contexto. Eu fiz um acordo com a Globo, enfim, porque eu tô num momento de carreira que fazia mais sentido, tô bem, e tava com tempo, então eu acho que isso é importante, é muito importante, porque pra quem me conhece sabe que eu trabalho com BBB, e pra quem tá assistindo o BBB ou acompanhando, né, eu trabalhava com BBB, tá uma loucura, né? É gente expulsa, é gente que pede pra sair. Então, assim, se eu estivesse trabalhando nesse BBB, esse evento nunca existiria. Então, eu acredito em Iroko, né? Iroko é o orixá do tempo, então timing é tudo. Eu só pude fazer esse evento porque eu tive outros movimentos que me levaram a estar disponível nesse momento tão especial e tão importante para mim, até nesse momento de repensar a carreira, de dar uma pausa, de entender o que faz sentido e o que não faz sentido, de me animar também, de estar em contato com a minha comunidade, de estar em contato com profissionais incríveis. Então era isso. Eu estava com o tempo rolando ali o Instagram e vi um anúncio muito esquisito de uma escola. E aí eu pensei, cara, não quero entrar em polêmica, né? Tô me recuperando agora de saúde e tal. Mas como líder de uma comunidade, eu não posso ficar quieta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar pra comunidade. Sem enviesar. Não falei nada. Eu não falei assim, gente, olha isso aqui, que horrível. Eu só falei, vocês foram impactados por esse anúncio? Porque eu queria entender qual era a percepção, porque às vezes, sei lá, eu sou muito radical, né? Às vezes Então é bom eu ter uma percepção. E eu, Amanda, CPF, pessoal, eu não entraria nessa briga, mas como líder de comunidade, eu preciso pontuar algumas coisas. Então, a galera ficou, nossa, nada a ver, porque era uma IA que reproduzia estereótipos racistas, horríveis, em pleno Black November, né? Então, caramba, tipo, não queria que essa imagem tivesse associada a algo que eu trabalho, a algo que eu pudesse interferir de alguma forma, e tava tentando entender no coletivo que é um valor nosso. Então, assim, gente, eu, Amanda, Eriquinha sabe, Carla sabe, eu não tomo nenhuma decisão da PP sozinha. Eu converso com as pessoas, entendo se faz sentido, a gente conversa. Nada, a PP, a Produto Preto, não é da Amanda Araújo, a PP é de todo mundo. Inclusive, várias vezes eu quero sair de cena e botar outras pessoas, porque é sobre o coletivo, entendeu? Então, joguei lá e a galera tava comigo, tipo, gente, que absurdo, não sei o que, não sei o que lá. E a gente tava pensando, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma nota, a gente vai falar com eles, a gente vai tentar entender uma oportunidade. Não deu muito tempo, porque a informação acabou, né, saindo ali, e eles vieram falar com a gente, eu acho que foi na melhor das intenções, do tipo, olha, acho que era bom vocês conversarem e tal. E aí, logo em seguida, vieram me procurar pra falar sobre isso. A gente falou, poxa, isso não é legal por causa disso, isso, aquilo. E a gente encontrou uma oportunidade de fazer depois um evento falando sobre racismo, né, estereótipos na IA. E aí, nessa conversa, conectou a gente com mais outras pessoas que falaram que podia ajudar a gente com espaço, com não sei o quê. E a gente falou, temos um evento aí, em breve pra fazer. Produto Preto tá fazendo 4 anos, nunca fizemos um evento presencial, né? Sempre foi meu sonho, acho que o presencial é muito legal, apesar de... Acho que o meu maior sonho vai ser quando a gente fizer Produto Preto na Bahia, que aí sim. São Paulo tem que fazer porque é São Paulo, a maioria das pessoas estão lá, Rio de Janeiro é maneiro, é o próximo. Mas o meu sonho vai ser na Bahia, quando a gente estiver ali, na nossa ancestralidade. Tava com tempo, enfim. E aí, é isso, gente. Nada começa do nada, né? O timing, o Iroko, que eu aprendi, inclusive, com a Deza.
A Andressa, ela é fundadora da Froiá, que mudou a minha vida. Então, assim, nesse processo, né, de reconhecimento, eu me conectei com pessoas incríveis. A Deza, ela é essa pessoa. Eu falo que eu tô, no mínimo, tentando continuar o legado que ela começou, tudo que eu aprendi com ela. E eu fui num evento da Froiá no final do ano passado com a Eriquinha. E lá a gente conheceu a Andréia Paiva, que é diretora lá da FIAP. E ela tinha cedido o espaço da FIAP para o evento da Froiá. E nessas eu falei, por que não? E aí, onde a Eriquinha entra em cena, eu acho que eu já posso até passar para a Eriquinha, porque entra o momento que eu precisava achar uma outra maluca que topasse fazer comigo as coisas. E nós duas, no meio de transição de empregos e, né, fechamentos de ciclo e tudo, resolvemos que a gente ia fazer um evento acontecer sem dinheiro nenhum, jogar para mão, né, jogar para mão de Deus, para quem acredita em Deus. Eu fiz minha macumba para o negócio funcionar, e funcionou. Então, Eriquinha, conta você aí um pouquinho como foi, que eu já falei bastante. Boa. E aí, a gente estava nesse evento do finalização ali da Froiá, que foi maravilhoso, né? E conheci a Andréia por intermédio de Andressa, que foi nossa keynote no Festival Mulheres de Produto do ano passado. Aquela keynote de abertura, para quem foi, maravilhosa, arrepiou todo mundo. E aí, nesse bate-papo com a Amanda, do tipo, a gente tá desempregada, mas, né, a gente é uma ativista, a gente é uma entusiasta da comunidade. Aí, Amanda, eu queria muito fazer o evento do aniversário e tal, não sei o que, nanana. Conversa vem, bora fazer, bora. Andréia, que nós tínhamos conversado. Andréia, Andréia, ajuda a gente, dá pra sediar na FIAP? Super dá, claro! Vamos fazer junto! E aí, gente, deu! Assim, a gente queria que fosse em janeiro, porque é o aniversário, né? Inclusive, curiosidade pra todo mundo, aniversário do PP é no mesmo dia do aniversário da Mulheres de Produto, tá? A gente fez 8 anos de mulheres especial no mundo, né? O que aconteceu? Exatamente. E tivemos no mesmo dia. Olha os astros se encontrando. A gente fez 8 anos de Mulheres de Produto, o PP fez 4 anos ali. E aí, o time lá da FIAP ajudou a gente com local e tudo mais. E aí eu e a Amandinha, vamos esse roteiro, a Amanda, mas vamos trocar aqui, vamos não sei o quê. E aí ela, não, mas a gente tem muito que botar a Eva. Eva foi a nossa amiga ali, querida, que fez parte do workshop maravilhoso, incrível. E aí, tá bom, mas vamos fazer um painel. Vamos fazer um painel de carreira, mas não carreira por carreira. Vamos falar para além disso, sabe? E as dores e as oportunidades? E a construção? O que não é dito? Que conselho que eu não daria? Tem uma pegadinha aí, tá? E aí, montamos, né, juntas ali, a gente convidou o Rafa Albino, a Letícia, a Ingrid, que foi de uma parceria com a FIAP também, e Gra, que é amiga de Amanda, que eu não conhecia, mas que eu já fiquei apaixonada, que ela ganhou, né, Amanda, fala os prêmios da Gra aí, porque vamos levantar outras mulheres aqui também. Gente, eu conheci a Grazi Mendes pela Froiá, né? Então, a Deza que fez essa ponte, me apaixonei pela mulher incrível que ela é. Ela tem um livro que é muito inspirador, que chama Ancestrais do Futuro, que a gente deu esse livro de brinde, algumas pessoas conseguiram autografar. Esse é o primeiro livro escrito por ela e ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. Então, é só o melhor para nossa comunidade. E ela foi eleita... E no dia seguinte, gente, do nosso evento, ela saiu como umas 10 palestrantes mais cotadas do Brasil. Então, assim, é só o melhor para nossa comunidade. E o ingresso custou R$30, tá? Para ganhar livro, copo, adesivo, mas enfim, vamos continuar aí. Um coffee maravilhoso da chefe Dani Pimenta. E foi louco, né, a gente construir o evento, porque assim, a gente sabe que as pessoas deixam para fazer a inscrição em cima da hora,
Mas como a Amanda sempre disse, eu quero o melhor para a comunidade. Nem que eu precise gastar do meu bolso, a gente vai ter um coffee e tal. E Mandinha deu o nome ali. Correu com um, correu com outro, correu com um, correu com outro, correu com um, correu com outro. A gente trocou muita ideia com o Lula, né? Que é um super aliado da Quilombo Flow. E acho que o mais importante dessas parcerias é que elas não eram parcerias por parcerias, no sentido de, deixa eu botar sua marca aqui, sabe? Foram parcerias que elas acreditavam de verdade, real, oficial, no propósito daquele encontro. Então, teve o Rafa com a empresa dele, teve a Carlinha com a empresa dela. A Amandinha vai falar mais o nome das empresas, tá? Porque eu sou uma pessoa que esquece algumas coisas. Teve, né, obviamente, teve a FIAP, teve Checkmate, gente, tinha Checkmate, olha isso! Teve parcerias das nossas comunidades que a gente não é sozinho, né? Então, teve Back Office, teve Agilidade Preta, teve Mulheres de Produto, teve que mais, Amandinha? Pretos em Movimento, Mulheres de Produto, né? Agilidade Preta, é isso, Black Ops. Tem. Pretux. Isso. Então, assim, foi uma junção, sabe? De muita gente querendo fazer aquilo dar certo. Fora como a Amanda diz, né? Fiz minha macumba, deu tudo certo aqui. A gente foi construindo e as surpresas boas foram chegando e foram acontecendo. E foi uma noite muito gostosa, muito gratificante. E aí eu tava ali como host, né, do painel. Então, no painel, que eu já falei que era o Rafa, a Gra, a Ingrid, a Letícia, e foi um painel tão incrível, gente. E assim, a gente olhava pra plateia, e a gente chorava, e eu chorei, e todo mundo assim, se arrepiou, sabe? E a gente falou de sonhos, de conquistas, que tem a ver com esse nosso lado. A gente trabalha pra pagar boletos, mas pra conquistar nossos sonhos, né? No final do dia. A gente precisa ser isso, sabe? A gente falou sobre ser presente ao invés de dar presente, então foi um painel muito gostoso. E você, Renata? E olha só, vocês acabaram já trazendo também, antes de passar para Renata, eu entendi que vocês queriam que as pessoas que estivessem lá se sentissem muito especiais, né? Eu acho que esse foi um pouco do objetivo quando a Amanda falou, não, para mim a comunidade é melhor. E como é bom, né, essas pessoas serem tratadas da maneira como elas merecem, né? Então é uma gentileza, é uma beleza muito grande nisso, né? Então, queria fazer esse recorte aqui. E agora eu queria ouvir a Renata. A Renata, que participou do evento de um lugar diferente da Érica e da Amanda. Então, qual que foi a sua perspectiva, né? A partir do lugar que você participou, Renata? Então, foi uma semana que eu fui engolida pelo trabalho. E aí eu ia perder o evento, porque eu fui engolida pelo trabalho, assim. E a Thalita, junto com a Érica Fê, abriram uma conversa, eu entrei na conversa, a gente bateu um papo, junto com outras meninas, e aí ela comentou, ela falou, gente, vai ter um evento. Eu falei, putz, vai ter um evento, e eu esqueci de pegar o meu convite, quase que ia perder ainda, né? Aí, beleza, fui, tranquilamente, eu fiquei pensando, gente, mas assim, eu não conheço ninguém, né? Mas tudo bem, vai ter algumas pessoas que eu já tinha visto, né? Então, vamos ver. A Grazi, eu já tinha visto na Afroiá também, porque eu fui na Afroiá, eu estava lá em 2023, conheci a Andresa maravilhosa. E a Grazi, eu lembro que eu tinha, eu lembrei muito dela, que eu com outras amigas, a gente estava assim, falando, gente, essa mulher de cropped, toda brilhosa, que ela estava assim com um terninho, né? Assim, uma estrela, né? Ela estava maravilhosa. E eu fui embora só pensando na Grazi, assim, porque ela roubou a cena. Mas quando eu cheguei e eu olhei e falei, gente, que maravilhoso. Vários cabelos diferentes, sabe? Assim, vários cabelos maravilhosos. Assim, e eu fiquei muito deslumbrada. De novo, aquele sentimento de, é meu espaço, eu vou ocupar, são os meus. Então, isso foi algo muito arrebatador. Outro momento muito curioso, o Rafa Albino, sei lá, 2 semanas
antes do evento, ele tinha dado uma palestra na minha empresa, convidado. E eu fiquei assim, imagina, né? Não vou conseguir ouvir a palestra dele, porque a gente tinha uma demanda para entregar. E aí eu não consegui ver. E não consegui ver a gravação depois. Ainda comentei, falei, putz, não vi. Mas quando eu cheguei, ele tava lá, a gente trocou meia dúzia. A Grazi, que eu fiquei assim, morrendo de vontade de bater um papo com ela no Afrear, mas eu não tinha como depois, eu só fiquei seguindo ela no Instagram. Ela tava lá, e eu bati um papo com a mulher e fiquei assim, sabe? Parecendo aquelas pessoas fãs e o ídolo tá ali na frente, assim. Eu fiquei muito assim, meu Deus, eu posso conversar com a Ingrid também, mesma coisa. Eu tinha achado a Ingrid, assim, ali no Instagram, comecei, podcast, né, gente? Eu sou a menina do podcast. Comecei a ouvir a Ingrid. Então foi uma coisa assim muito, muito louca que eu falei, vou aproveitar esse momento. A palestra no workshop da Eva também me impactou, porque ela fez eu pensar em produtos de uma outra forma, um outro momento. Aí curiosidade de novo, assim, você vai, é isso, né? Como que as coisas vão se conectando. Cheguei lá, comecei a conversar com algumas meninas. Eu te conheço, não te conheço? Não, nunca te vi. Não, eu tenho certeza que eu te conheço. Eu já vi seu rostinho em algum lugar. Putz, você já foi em tal evento, tal comunidade? E nada. Falei, não é possível, não é possível. Eu e ela, uma segue a outra, sei lá, uns 3 anos no Instagram, no LinkedIn. E a gente se viu no evento. Então é isso também, assim, você cria as conexões no LinkedIn e você não, na hora do ao vivo, né, não consegue lembrar do rosto da pessoa. E eu fui uma dessas pessoas sortudas, porque eu ganhei copinho térmico, eu ganhei o livro do Joca, eu ganhei o livro da Graça, eu saí de lá assim, ó, felizona, cheia dos prêmios, e muito feliz, assim, do painel, sabe, eu saí com a cabeça explodindo, assim, gente, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Você se emocionou também no painel? Não tinha como, né? Assim, assim, de novo, gente, muitas coisas naquele painel. A sua fala, Eriquinha, quando você falou assim, seja presente, não dê presente, também foi outro negócio assim, que me arrebatou de um jeito, porque eu tenho 7 sobrinhas. E o mais novo tem 3 aninhos. Inclusive, estaremos na praia semana que vem, nas minhas férias. Mas eu fui muito presente desde quando ele nasceu. De sentar no chão, de brincar com ele, de agora é o meu momento de brincar com você. E ele tem isso de me chamar para brincar até hoje. Então, quando você falou isso, eu falei, putz, é muito real, é muito real. Porque se você se faz presente, não há presente que pague. Então, é isso assim que eu digo de como as coisas vão se conectando, né? A sua fala, para mim, foi muito arrebatadora. A fala da Sil, naquele momento, foi muito arrebatadora. A Amanda estava lá no Afroiá. Então, assim, as coisas vão conspirando, né? Eu acho que o universo sempre conspira a quem não conspira contra ninguém, sabe? E aí as coisas simplesmente vão acontecendo. Para mim foi super incrível, já quero o próximo, Amanda, por favor. Vai ser no Rio, hein? Vai ter que vir no Rio. Renata, muito obrigada por compartilhar, assim, de verdade. Eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo do evento. Se tem um arrependimento que eu tenho, foi não ter conseguido acompanhar o conteúdo de perto. Porque eu tava naquela correria. E também porque foi estratégico. A Eriquinha várias vezes falou, vamos chamar mais gente. Eu quero dar esse evento para a comunidade. Eu quero que as pessoas estejam aproveitando. Então, era isso. Eu não queria um evento de tecnologia. Não é sobre tecnologia. É sobre pessoas que trabalham com tecnologia. É sobre pessoas negras que trabalham com tecnologia. Você vê um andar inteiro da FIAP na Paulista preto, é muito potente, é muito grande. Então, enquanto essas conexões, isso aconteceu muito. Tipo, o Rony que tirava foto tava com um projeto com a Dani Pimenta. As pessoas se conheciam, as pessoas super se conheciam de outros lugares. E foi o que eu falei no dia do evento, gente, que é uma citação da Babi, que eu vou convidar pro evento do Rio já. Ela não sabe, tô avisando agora. Os nossos ancestrais estavam em festa. Eu tenho certeza que ali naquele momento tinha, sei lá, a gente tava em 80 pessoas, tinha 800 pessoas, entendeu? Ali, junto. Um monte de ancestral que tá coordenando e orquestrando. Eu tô arrepiada, eu fico até emocionada. Tô muito arrepiada. Coordenando e orquestrando todos esses encontros. O meu com a Deza com a Grazi, que foi um puxando o outro, e eu com a Sil, e Sil com a Érica.
é muito ancestral trabalhando pra gente dar certo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar certo e continuar abrindo esse caminho pro resto das pessoas, sabe? Amandinha, você estava falando disso, a mensagem que a Gra escreveu pra mim, depois que ela soube que eu realizei meu sonho, né? Aí ela falou assim, você é um sonho potente dos nossos ancestrais. Gente, tá gravado. Bateu assim, sabe? Foi incrível, incrível. Exatamente. Para a gente estar aqui hoje, tendo essa conversa de lugares diferentes, de trajetórias diferentes, mas muito parecidas também, teve muito trabalho antes da gente, né? Então acho que o que pode fazer é justamente isso, honrar quem veio antes, abrir caminhos e a gente continuar abrindo caminhos para as próximas gerações. E esta frase, né, vou adotar até como uma realidade mais intencional, sobre estar presente e não dar presente, que para mim faz todo sentido. E aí, te ouvindo, Renata, comentando da sua experiência com seus sobrinhos, me vi também, porque eu tenho sobrinhos, eu sou muito feliz em tê-los, né, de exercer esse papel também, e algo que eu sempre valorizo é justamente isso, é a essência, é o legado que a gente pode transmitir e que independe, né, eu acho que é uma visão tão ampla, né, eu não acredito que é apenas através de filhos, por exemplo, que você possa transmitir, né, um pouco de você ter legado. Eu acho que as nossas experiências, a nossa forma de viver a vida, inspira outras pessoas. Então eu vejo isso como muita amplitude. E ouvindo a Mandinha também falando sobre como é potente, né, num lugar tradicionalmente ocupado por pessoas brancas, lá na Paulista, lá na FIAP, é um ato político muito relevante, muito, porque o ser é mais importante do que o falar, né? Então é isso, é ocupar esses espaços e estar lá porque isso já faz parte da revolução. E a Eriquinha, né, que trouxe essa frase aí, que é e trazendo um pouco disso, né, realização de sonhos. Então acho que isso é muito importante, porque por muito tempo isso foi tirado da gente, né, porque a gente só sobrevivia. E agora a gente não está mais só sobrevivendo, a gente está vivendo, a gente está construindo. E eu tenho muita confiança e espero, sinceramente, que essas conversas só aumentem e que elas se transformem também em outras coisas, né? Porque a gente não quer que esta pauta ela seja presente por muito mais tempo. A gente está aqui falando hoje porque é preciso, porque é importante, mas que haja muitas outras conversas, muitos outros diálogos, que a gente possa falar puramente de outras coisas, né, de outras conquistas. Então é sinceramente o que eu espero também, espero estar fazendo aqui a minha contribuição. Então, sobre o evento, eu acho que resumindo um pouco do que cada uma falou, puxa, que momento significativo, né? Então, mais uma vez, parabéns, né, para vocês que fizeram um evento como esse, que se engajaram, né, que realmente arregaçaram as mangas e colocaram em prática algo a partir de uma situação negativa, né, que foi a questão da publicação, né, de um vídeo de IA com estereótipo muito racista. E olha só a beleza disso, né? Então, de algo muito ruim foi criado algo bom. E eu acho que isso a gente é especialista, né? Em trazer, né, dessas experiências algo para, puxa, tá bom, não vamos apenas aceitar, a gente vai fazer diferente, né? Então é uma resposta muito de um lugar muito poderoso, né? Então acho que isso só tem realmente que reconhecer o mérito de vocês. E aqui, então, fechamos o bloco do evento. E eu queria te ouvir, Amanda, né? Agora não só apenas relacionado ao evento, mas foram 4 anos, né, até aqui de jornada. Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa jornada toda? Eu sei que classificar como o maior aprendizado pode ser injusto, porque eu imagino que tenha tido inúmeros, mas o nosso tempo aqui, ele é limitado. Então, eu gostaria que você compartilhasse um grande aprendizado que você teve nesses 4 anos e o que você teria feito de diferente se começasse hoje. Boa. Sil, até puxando um pouquinho o que você falou, né, que no futuro a gente nem quer estar falando disso, e isso é meio polêmico, porque eu sempre falei que meu sonho é a Produto Preto acabar. Não precisar existir. Né? Eu acho que eu já falei isso pra você também. A Produto Preto acabar. O Produto Preto tem que acabar. Sabe por que tem que acabar? Porque todo mundo tem que estar muito bem, sendo liderança, sendo executivo, ganhando um salário incrível,
Quando isso acontecer, a gente não precisa mais de produto preto. Mas enquanto a gente precisa da produto preto, então, nesses 4 anos, acho que o maior aprendizado, principalmente por eu ter muito esse valor do coletivo, é a paciência. É a paciência, é o tempo, é trocar, é ouvir. Porque, às vezes, o que eu acho que é melhor para a comunidade não é o que a comunidade quer. Eu acho que isso tem muito a ver com o produto. Às vezes, a gente acha que o melhor para o usuário não é exatamente o que o usuário quer, ou não é exatamente o que o negócio quer. Então, eu percebi isso, né? Eu percebi que eu tenho que respeitar o tempo da comunidade também. Porque comunidade é acima do profissional. Tem a questão do valor. A pessoa precisa se identificar com aquele valor, né? Ela precisa entender o que ela tá fazendo ali, o porquê que ela tá fazendo ali. Eu sou conhecida por ser uma pessoa muito acelerada. A Eriquinha viu, e a Eriquinha é mais acelerada que eu ainda. Mas eu sou da pessoa de fazer. Eu falava pra ela assim, Eriquinha, a gente vai fazer copo. Ela falava, Amanda, não vai dar tempo. Eu falava, vai dar tempo, a gente vai fazer. Então, eu sou essa pessoa do fazer. Mas, às vezes, não pode ser no meu ritmo, né? Eu tenho que respeitar o ritmo do coletivo, né? Tem um provérbio que fala, é necessário uma aldeia para criar uma criança. Imagina uma comunidade, né? Então, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de troca. Eu acho que, acima de tudo, precisa do propósito. Você sempre tem que saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, todas as vezes que eu tenho qualquer dúvida da Produto Preto, eu faço essa parceria ou não, eu vou nesse evento ou não, eu me posiciono ou não, eu tenho que lembrar, eu estou fazendo isso porque é importante para minha comunidade, porque as pessoas pretas têm que estar em lugares de protagonismo, de reconhecimento, não tem que estar em vídeo de esquisito e estereotipado. Produto é uma forma das pessoas alcançarem os sonhos, é algo que eu falo muito. Não é só sobre, eu sou apaixonada por trabalhar pro produto. A gente falou aqui, a gente trabalha para pagar as contas. Eu sou apaixonada por ir pra praia. Mas produto me paga um salário maneiro. E eu quero que as pessoas pretas tenham acesso a essa emancipação financeira para que aí sim elas possam construir os seus sonhos. Por isso que a gente fala que é protagonista da jornada e não protagonista de tecnologia. Não, é protagonista da sua jornada. A tecnologia é um meio de você fazer isso, né? Então, acho que o maior aprendizado é paciência, tempo. E de próximos passos, eu não sei, porque foi isso, né? A comunidade foi toda orgânica, assim. Então, eu nunca sei o que vai acontecer, né? O evento saiu do nada e foi essa maravilhosidade. Óbvio que a gente quer fazer esse evento no Rio. Tem um evento aí grandão da FIAP também, Black Tech Gen, que vai sair. A gente já, né, tá organizando a parceria. Então, a gente quer se organizar, assim. Preciso, né? Como o ano começa só depois do carnaval e eu tô nesse momento de autocuidado, eu quero organizar ali, sentar, entender as oportunidades, para ver como que a gente pode avançar. A gente vai fazer um censo atualizado da comunidade para saber, né, o quanto as pessoas conseguiram se movimentar, quem saiu da área, quem entrou. Então, um estudo muito profundo da nossa comunidade. Tem muita coisa para sair ainda, eu estou muito empolgada. Eu quero ficar esse primeiro semestre mais focada mesmo em organizar produto preto, entender essas oportunidades. Enfim, então, mas acho que vai vir bastante coisa boa aí. Eu acho que a gente tem ampliado essas parcerias de muito valor e de muito impacto, né? E eu acho que a última pergunta, Sil, para fechar, é sobre o impacto. Não consigo dizer quantas pessoas, eu tento metrificar isso, eu tenho um controlezinho, assim, do tipo, em bolsa, em evento, a gente já ganhou mais de 100 mil reais, né? Então, sei lá, e a gente sabe que evento de tecnologia, né, estudos de tecnologia é muito caro, né? Então, ter essas parcerias com bolsas é muito bom. De fato, eu sei que a gente já arrecadou mais de 100 mil reais e, sei lá, deve ter impactado mais de 50 pessoas. Mas quando eu falo de impacto incalculado, que é o que Paulo Vieira fala, que eu amo, eu não tenho como calcular o impacto do que esse curso ou do que a fala da Sil reverberou na Renata. Eu não tenho como calcular o que a Erika falou num curso que ela foi porque a Produto Preto viabilizou, ou porque a Mulheres de Produto, eu não tenho como calcular, né? Uma das primeiras coisas que eu consegui fazer na Produto Preto foi conseguir um emprego para uma pessoa da Produto Preto que era voluntária. Ela era do interior do Ceará. Então, gente, quais são as oportunidades que tem no interior do Ceará, né? A Eriquinha veio fora da região sudeste, ali sabe que é muito mais difícil. Júnior, sem experiência, fazendo a transição de carreira,
E aí eu conversei com uma agência ali, falei da Produto Preto, falei dela, indiquei. Óbvio, o mérito dela de ter conseguido, mas ela disse pra mim assim: Amanda, quando eu abri a proposta do emprego e eu vi o salário, eu e a minha família inteira começou a chorar, porque a gente nunca imaginou que esse dinheiro ia entrar em casa. Tipo, eu consigo sustentar a minha família inteira com esse salário. A gente chorou, porque eu vou trabalhar remotamente, eu vou ganhar equipamento, eu vou me desenvolver. Ela tá até hoje, tá? Eu acho que ela até ganhou já a ação de sócia da agência, tá? É isso. Eu não tenho como calcular esse impacto. Quantas pessoas tem na família? Quantas pessoas foram beneficiadas com essa indicação? Não consigo dizer. Só sei dizer que eu acho que o impacto que a gente esperava para esse evento e o impacto que a gente espera para a comunidade, acho que com o relato da Renata e vários outros depoimentos que a gente recebe, só confirmam que a gente está fazendo a coisa certa, que o que a gente está planejando, a gente está conseguindo entregar com excelência, melhor do que eu poderia imaginar. Acho que esse podcast, inclusive, de compartilhar uma oportunidade muito mais incrível do que eu poderia imaginar do evento. Eu não pensei, eu vou fazer um podcast, depois eu vou falar do evento. E surgiu essa oportunidade. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente está conseguindo cumprir o propósito da Produto Preto. Eu quero fazer um adicional aqui à fala da Amanda dos próximos passos. Acho que a gente tem, sabe qual que é? Aumentar o número de pessoas ali na Produto Preto que se sentem pessoas pretas em produto, sabe? Dizer que elas têm um lugar seguro para trocar, para conversar, para conseguir novas oportunidades. Infelizmente, a gente está num país, né, em que as pessoas que são pardas, elas não se sentem pessoas pretas. Então, esse é um passo importante para a gente ir trazendo mais gente para estar com a gente. Ampliar esse alcance e pertencimento, né, amiga? Sim, acho que esse é o maior recado mesmo. Exatamente. Bom, muita fala poderosa aqui, muita coisa impactante. A gente poderia ficar muito tempo conversando a respeito disso, mas o nosso tempo é limitado e a gente está chegando ao final do episódio. Então, Amanda, conta pra gente como que as pessoas podem apoiar o movimento, como que elas podem também fazer parte do Produto Preto, né, de uma forma bem objetiva, até mesmo para que essa ampliação, como a Eriquinha comentou, aconteça. Bom, como eu disse, é tudo trabalho voluntário. A gente está tentando estruturar alguma coisa aqui, é um pouco mais consistente. Mas para a pessoa entrar na Produto Preto, segue Produto Preto no Instagram, @Produto Preto, ou no LinkedIn, manda uma mensagem, fala que quer participar, a gente vai mandar o formulário, vai passar pelo portão de Wakanda, e aí a pessoa entra. Pode demorar uma semana, pode demorar 15 dias, pode demorar um mês, né? Exatamente isso, Renata. Tava na loucura, burnout, outras pessoas também fazendo um monte de coisa. Então, assim, o trabalho voluntário Produto Preto não é para ser um peso para ninguém, né? Então, a gente vai fazer o que a gente pode, da melhor forma, para nossa comunidade. Manda uma mensagem, pega o formulário, quero apoiar, poxa, não sou preto, quero ser aliado. Fala com a gente, né? Possibilite bolsas de estudo, viabilize vagas de emprego, patrocínio em eventos, desenvolvimento, dinheiro, qualquer coisa, fala com a gente faz as parcerias também. E eu acho que é isso, principalmente quem já tá na comunidade já conhece, conta pros amigos, entendeu? Tipo, gente, coisa boa a gente conta pra amigo, vai contando pros amigos, igual aconteceu, um foi contando pro outro, e a gente amplia esse alcance e pertencimento mesmo do povo que faz as coisas com tanta excelência, que tem uma tecnologia que é ancestral. Lembrando que os dados, né, do Produto Preto estarão aqui também na descrição do episódio, para que vocês tenham facilidade para encontrar. Bom, então, meninas, que mensagem vocês deixam para pessoas negras que estão começando ou tentando entrar em produto? Uma mensagem mais pessoal, né? Porque assim, a gente já comentou das dificuldades, a Amanda acabou de compartilhar como fazer parte do Produto Preto, mas qual mensagem você gostaria, cada uma de vocês, eu quero que as três, né, tragam aí uma mensagem para pessoas negras que estão agora no momento que vocês já estiveram lá atrás, ou que estejam no mesmo momento que vocês, né? Então, aí fica aí a critério, mas eu gostaria de ouvir, e acredito que a nossa audiência vai gostar muito de ouvir essa mensagem de cada uma de vocês. Eu deixo 2 dicas. Uma, entre na Produto Preto, para você ter uma rede de pessoas para compartilhar. 2, continue estudando para você ser o melhor da sua turma.
Eu vou pegar o bonde da Eriquinha, porque eu também tenho 2 dicas. A primeira entre realmente no produto preto, para você ter esse ambiente seguro e conseguir ter esse apoio, porque faz muita diferença quando você está transicionando de carreira. E a minha segunda dica além de você ter esse apoio da comunidade, fazer mentoria com a comunidade e tudo mais, que vai deixar você fortalecido com uma autoestima legal para conseguir enfrentar os processos seletivos, também faça mentoria e conexões com pessoas brancas, para você conseguir jogar no corporativo. Porque se você não souber como essas pessoas pensam, você não consegue jogar o jogo. E aí ele fica muito mais difícil para nós, né, mulheres pretas que estamos nesse nicho dentro de tecnologia. Caraca, Renata, dica de ouro, tá? É isso. A gente tá dentro do sistema, a gente precisa saber como o sistema funciona. O que eu posso dizer gente, nunca duvide da sua capacidade. A gente é potência, a gente é ancestral, a gente é tecnológico, a gente é resiliência, resistência. A gente sobreviveu a um projeto de 300 anos que vive até hoje. A gente tem as manhas, entendeu? Porque a gente tem que ter as manhas, a gente tem que ir atrás do corre. Então, não duvide. Porque não sei quem tá fazendo palestra, workshop e um monte de post no LinkedIn com IA. Você é melhor que isso. Não duvide. Tem muita gente que fala que é boa e que, na verdade, não é boa. E a gente que é bom acha que não é bom o suficiente. Então, não duvide. E se precisar, busque ajuda na comunidade, que a comunidade vai estar ali para te acolher, para te ajudar, para te fortalecer. Essa é a minha dica. Excelentes dicas de todas vocês. E até pegando um gancho no que você falou, tem muita gente boa se achando incompetente por tudo que ela enfrenta, né? Então, acho que realmente, né? Não acreditem. Não acreditem nisso, porque não é uma verdade. E, meninas, eu agradeço muito. Então, chegamos ao fim do episódio, um episódio muito importante e que certamente, né, espero ter mais conversas como essa aqui no podcast. Aqui as portas estão abertas para vocês. Então, acho que essa parceria, que não começou hoje, mas que ela seja a primeira de outros diálogos que a gente pode construir. Agradecer a disponibilidade de vocês contarem um pouco da trajetória de vocês contribuírem tanto para uma causa que é tão relevante como essa. Então, um super agradecimento por isso. E essa é a nossa participação, né? A nossa contribuição para a comunidade, para a sociedade que a gente quer ver, né? Melhorando. Então, aqui a gente só não está no lugar, não estamos apenas no lugar de queremos mudanças, a gente está agindo, né? Agindo para que essas mudanças aconteçam. E agindo muito. Bom, o produto preto, ele não é apenas uma comunidade. É construção coletiva, é representatividade, é futuro sendo redesenhado. E que esses próximos anos sejam ainda mais potentes. Então, com isso, a gente encerra o nosso episódio. Não esqueçam de seguir também o Mulheres de Produtos nas redes sociais, ou de entrar para a nossa comunidade no WhatsApp. E agradeço também a sua companhia, que nos ouviu até aqui, até este momento. E nos encontramos no próximo episódio.